Durante séculos, cristãos ocidentais e orientais caminharam lado a lado em peregrinações, frequentaram os mosteiros uns dos outros e estiveram unidos sob a autoridade universal do bispo de Roma. Mas por que, quando um inimigo tão terrível quanto o Islã ameaçava a ambos, esta união, ao contrário de se fortalecer, ruiu totalmente? Por que a cristandade não conseguiu permanecer unida justamente no momento em que mais precisava? No vídeo de hoje, entenderemos como as cruzadas colaboraram para agravar o cisma do Oriente. Os latinos nunca se esqueceriam do massacre de Constantinopla em 1182 e os gregos ressentem-se até hoje pelo saque de Constantinopla em 1204. Afinal, é possível dizer quem estava certo ou errado nessa história? Fique conosco até o final para entender essa polêmica relação. Em seu livro A Igreja e o Oriente na Idade Média, As Cruzadas, Louis Brahier faz uma afirmação enfática logo de início. Abre aspas. A história das relações entre a Igreja e o Oriente do século V ao século XIV está intimamente ligada à história geral da Idade Média. Todas as potências dessa época tiveram a ocasião de intervir no Oriente ou sofreram o contragolpe dos acontecimentos que lá se desenrolaram. Fecha aspas. As principais intervenções no Oriente às quais ele se refere são as Cruzadas. O avanço muçulmano representava uma ameaça comum ao Ocidente e ao Oriente. No entanto, as duas metades da cristandade nunca marcharam verdadeiramente unidas para frear o avanço dos infiéis. A cooperação, em alguns momentos, existiu, mas foi sempre frágil, cheia de rivalidades políticas, disputas doutrinais e expectativas conflitantes. Para os cruzados ocidentais, os bizantinos pareciam exageradamente focados em aspectos diplomáticos e para os bizantinos, os latinos eram imprevisíveis, ambiciosos e pouco dispostos a reconhecer a autoridade imperial. Quando alianças ocorriam, elas serviam a objetivos específicos, como defesa de rotas, a recuperação de cidades estratégicas ou a contenção de inimigos imediatos. Mas quase sempre havia a suspeita de intenções ocultas. Esse pano de fundo contraditório, marcado por aproximações momentâneas e afastamentos bruscos, preparou o terreno para os grandes episódios de ruptura que trataremos a seguir. Mas, antes disso, voltemos alguns séculos. Ao final da Antiguidade, Constantinopla havia se tornado o centro político, econômico e intelectual do mundo. As invasões bárbaras que assolaram o Ocidente ao longo dos últimos séculos haviam abalado seriamente todas as bases que sustentavam até ali o mundo ocidental e a parcela do império que nele se encontrava. A estabilidade que o Oriente gozou enquanto o outro lado lidava com crises e invasões forneceu o palco adequado para o florescimento do Império Bizantino. Como diz Louis Brahier, abre aspas, o Império Bizantino constitui-se como uma verdadeira fronteira diante da barbárie germânica e por duas vezes suas políticas conseguiram desviar para a Itália o flagelo da invasão gótica. Fecha aspas. O mundo oriental, em muitos aspectos, havia se tornado, no início da Idade Média, um grande atrativo para os homens ocidentais pelo seu caráter de terra prometida, pelas suntuosas basílicas, pelas peregrinações e também as relíquias da paixão que, desde a época de Constantino e sua mãe, se tornaram parte fundamental da devoção católica. Devemos também prestar atenção em uma das maiores contribuições da Igreja Oriental, o monaquismo. Sobre a importância do movimento e sua história detalhada, recomendamos que assista aos outros vídeos do canal sobre o tema. Sobre a atração do mundo ocidental pelo monaquismo, diz Brahier, abre aspas, não é, portanto, surpreendente que muitos ocidentais tenham sido atraídos ao Oriente pelo desejo de ver de perto os solitários e as instituições monásticas cuja reputação lhes chegara. Fecha aspas. Louis Brahier, versando sobre o seu papel de São Jerônimo nas relações entre os dois mundos, confirma que é exatamente através dos frutos das suas missões que teve início o movimento de peregrinação para a Terra Santa que arrastou milhares de fiéis. Há ainda que se considerar o papel comercial da Síria como ponte através dos seus mercadores entre os dois mundos. Através da relação criada pelos negócios, foi possível que a arte, filosofia e a arquitetura orientais penetrassem no Oriente em determinado nível. Mas nem tudo na relação entre os dois mundos era tão harmonioso como pode parecer sob esses aspectos anteriormente mencionados. A história do mundo é formada por camadas e camadas de acontecimentos que precisam ser analisados nos seus mais variados níveis. É certamente isso que confere a uma obra historiográfica a sua qualidade. E é isso que Brahier faz ao demonstrar progressivamente a degradação da relação entre os dois mundos, mas também as consequências do surgimento de novos inimigos. Aliás, se você deseja adquirir esta obra que está baseando esse vídeo, acesse o link na descrição. As querelas religiosas entre os patriarcas orientais e o Papa não são novidade tratando-se dessa relação.
Muitas vezes, antes mesmo do cisma de 1054, o Papa precisou agir energicamente para afirmar a primazia romana. Muitos bispos do Oriente, ao contrário do que alguns pensam, acabam recorrendo à autoridade papal para resolver questões dogmáticas e disciplinares no Oriente. Mas eis que vem o flagelo persa e, pouco depois, o flagelo muçulmano. O Oriente cristão se vê profundamente ameaçado e o Ocidente se tornará agora o protetor e auxiliador de várias nações orientais. Em apenas meio século, persas e árabes conseguiram conquistar e alterar completamente a organização do Oriente. Abre aspas. Duas ondas sucessivas de invasão provocaram a ruína da dominação bizantina no Oriente. Em 614, os persas apoderaram-se de Jerusalém, massacraram seus habitantes e, em meio à desolação dos cristãos, levaram a verdadeira cruz como troféu de suas vitórias. De 616 a 618, ocuparam todo o Egito. Fecha aspas. Ainda que o imperador Heráclio, em 629, conseguisse reconquistar os territórios perdidos para os persas e retomasse a Vera Cruz, dali a 4 anos os muçulmanos invadiriam a Síria. Ali começava um dos maiores desafios que o Oriente e o Ocidente já haviam enfrentado. É difícil destacar o quão abrangente e impressionante foi a expansão árabe. A Síria seria perdida. O Egito, em 642, também caiu. Uma década depois, Pérsia, Armênia e África sucumbiram, já prenunciando a expansão para a Península Ibérica. Mas quais as consequências imediatas dessas conquistas? As peregrinações, que há séculos conectavam os dois mundos e serviam como centro da vida religiosa de milhares de cristãos, tornou-se inviável pelos meios padrões. Ainda que a liberdade de culto fosse preservada em algumas regiões árabes, a vida tornou-se difícil com os impostos e a perda de autoridade dos patriarcas. A expansão islâmica parecia irrefreável. E é no Ocidente que surge uma figura providencial que estabeleceria uma barreira nunca transposta pelo Islã, Carlos Martel, o grande herói da Batalha de Poitiers em 732. Seu neto, Carlos Magno, desempenharia um papel fundamental na renovação da relação com o Oriente e até no fornecimento do arcabouço espiritual e motivacional, digamos assim, para os cruzados no futuro. Como diz Bréhier, abre aspas, ainda que jamais tenha tido a menor ideia das cruzadas, Carlos Magno tornou-as possíveis graças ao entusiasmo que a lembrança de seu reinado alimentou na memória do povo. Fecha aspas. O imperador ocidental tornou-se um grande protetor dos cristãos orientais e dos peregrinos à Terra Santa. Ainda que não tivesse retomado os territórios para os cristãos, a sua autoridade era respeitada pelo califa. E mesmo que após sua morte o Império Ocidental tenha se fragmentado, no Oriente seus frutos foram preservados por um longo tempo. Séculos afastam o rei franco daquele que colocou fim a todos os seus esforços. Foi em 1009 que, obedecendo às ordens do cruel califa Al-Hakim, o turco Yaruk destruiu o Santo Sepulcro. Durante 11 anos, a vida para os cristãos voltou a se tornar insuportável com amplas perseguições. De repente, em 1020, o califa muda sua postura. Essa mudança, no entanto, resultou no fim completo do protetorado franco e a influência latina na Terra Santa e marcou o surgimento do protetorado bizantino. Nesse contexto histórico, onde os cristãos voltaram a ter certa estabilidade naquela região, um dos maiores acontecimentos da história da Igreja, um que já abordamos no canal, estava prestes a eclodir: o cisma do Oriente. A separação entre Roma e Constantinopla não ocorreu da noite para o dia e não teve um impacto imediato como pode parecer para o observador contemporâneo. No entanto, seus efeitos foram dramáticos para o mundo cristão em um momento onde a unidade em breve seria absolutamente necessária. Foi em 1064 que os seljúcidas começaram sua expansão visando os territórios bizantinos. Em um intervalo de pouco mais de 20 anos, uma quantidade espantosa de territórios foi perdida. Em 1085, a cidade de Antioquia foi tomada. Progressivamente, até o ano de 1092, diversas metrópoles cristãs passaram a ser controladas pelos muçulmanos. É nesse conturbado contexto que as primeiras tentativas de reunir Ocidente e Oriente surgiram. Ainda em 1073, o imperador Miguel VII escreveu ao Papa sugerindo a união da Igreja. E o Papa sabia da dimensão da ameaça dos muçulmanos para todos os cristãos. Os príncipes ocidentais, contudo, talvez falharam em compreender a necessidade da união de esforços, mas ao Papa isso era evidente. Como diz Louis Bréhier, abre aspas, em meio à diversidade e à divisão que caracterizavam o mundo feudal no século XI, o Papa foi o único a conservar a consciência da unidade cristã e dos interesses comuns a todos os fiéis. Fecha aspas. Mas as boas intenções de São Gregório VII não bastaram.
Muitas figuras importantes do Império Bizantino se recusaram a cooperar com o Papa, tal como Nicéforo Botaniates e Aleixo Comneno. O ódio ao Ocidente e ao sucessor de São Pedro cega-os diante da imensa ameaça, uma que séculos depois lhes custaria tudo. Foi o sucessor de Gregório, Urbano II, quem daria início às Cruzadas. Louis Berryer destaca as outras tentativas de se atribuir o chamado para as Cruzadas a outras figuras como Aleixo Comneno. Diz o autor, abre aspas, na realidade é ao Papa Urbano II e somente a ele que pertence a iniciativa da pregação da cruzada, fecha aspas. Poucos temas são debatidos de maneira tão equivocada quanto as cruzadas. É preciso compreender, antes de tudo, a sua premissa. A iniciativa buscava, como afirma Berryer em sua obra, o bem da cristandade e a salvação das igrejas orientais. Naquele contexto, graças ao peso das palavras do Sumo Pontífice, a Europa se uniria visando a libertação da Terra Santa de seus invasores muçulmanos. Naquele momento, o cisma oriental parecia ter sido suspenso por algo maior e mais precioso. Eram justamente esses os motivos que guiavam as ações de Urbano II. A unidade não só era desejada, como era necessária. Tratava-se de algo diferente de tudo que a humanidade havia observado em termos de guerra até então. Regras para os cruzados foram elaboradas. O voto de cruzado era algo perpétuo. Seu compromisso com a Guerra Santa iria até a morte. Os efeitos da proclamação das cruzadas foram grandes tanto para a população quanto para os nobres. O entusiasmo resultou, por exemplo, na Cruzada Popular. A primeira cruzada, a Cruzada dos Barões, resultou na concentração de 4 grandes exércitos em 1097. Durante esse delicado cenário, no qual exércitos marchavam rumo ao Oriente para enfrentar os muçulmanos, o imperador bizantino Aleixo Comneno, preso a interesses pessoais, visava o benefício próprio em detrimento da união contra o Islã. Abre aspas. O plano de Aleixo consistia em servir-se das tropas cruzadas para restaurar seu poder na Ásia Menor e na Síria. Fecha aspas. De fato, a relação do imperador com os cruzados era frágil, chegando até mesmo a ameaçar o corte de suprimentos dos soldados. Eventualmente, após exaustivas conversas, um acordo possibilitou que os cruzados seguissem rumo ao objetivo. A conquista de Nicéia, apesar de gloriosa em si, fora manchada mais uma vez pelos interesses bizantinos. Aleixo havia firmado um acordo com os habitantes antes da vitória dos cruzados. As batalhas ocorriam em diferentes frentes. Antioquia foi conquistada a grande custo, e foi somente em 1099 que a marcha rumo a Jerusalém teve início. Foi na manhã de 15 de julho que a invasão da cidade pelos cruzados ocorreu com sucesso. Abre aspas. Depois de mais de 2 anos de sofrimentos e provações de toda sorte, os cruzados haviam enfim atingido seu objetivo. Fecha aspas. Após essa monumental conquista, foram fundados os Estados Cruzados. Godofredo de Bulhão adotou o título de advogado do Santo Sepulcro, não julgando-se digno de ser coroado rei na terra onde Jesus Cristo foi coroado de espinhos. Urbano II, que morreu em julho de 1099, pôde ver uma parte de seus objetivos se realizando com os cristãos lutando juntos contra os muçulmanos. Infelizmente, no entanto, o objetivo da unidade e da restauração da igreja como uma só sob a autoridade papal iria progressivamente ruir. As querelas religiosas de patriarcas orientais, os objetivos políticos do imperador e a ferida aberta pelo cisma jamais deixariam as conquistas das cruzadas solidificarem-se e darem frutos. Louis Berryer é enfático nessa questão quando diz, abre aspas, mas a intransigência do clero grego tornara vãs todas essas tentativas de conciliação. Não somente os imperadores não haviam reconhecido a supremacia espiritual dos papas, mas pretendiam impor um patriarca grego aos latinos de Antioquia e aproveitar as conquistas francas para restabelecer o seu domínio sobre todo o Oriente. Desde essa época, o Império Bizantino passou a parecer um obstáculo à cruzada. Não é, portanto, de surpreender que já se formassem maus desígnios contra ele entre certos ocidentais. A catástrofe de 1204 não foi senão o resultado final desse acúmulo de ódios. Fecha aspas. A catástrofe de 1204, a qual Berryer se refere, foi a tomada de Constantinopla pelos cruzados, um episódio que examinaremos com mais detalhes logo adiante. Como observa o historiador, esse acontecimento não surgiu de forma repentina, mas foi o resultado de um lento acúmulo de ódios, desconfianças e ressentimentos. Entre os fatores que alimentaram no mundo latino uma visão cada vez mais hostil dos bizantinos, 2 episódios merecem destaque. Primeiro, o episódio de Alepo em 1159, frequentemente lembrado nas fontes latinas como prova da atitude ambígua dos bizantinos.
Na época, Manuel I Comneno buscava reafirmar sua influência na Síria, e um ataque combinado contra Nur ad-Din parecia uma oportunidade estratégica tanto para os reinos cruzados quanto para o Império Bizantino. Porém, no momento crucial, Manuel recuou, preferindo negociar diretamente com o governante muçulmano. Essa retirada foi uma traição clara. Os bizantinos abandonaram seus aliados latinos em prol de interesses próprios. O ressentimento gerado por esse episódio não apenas comprometeu futuras cooperações, mas se tornou parte do imaginário negativo que os cruzados carregariam por décadas. O segundo episódio foi o massacre dos latinos em 1182, ocorrido em Constantinopla durante a ascensão de Andrônico I Comneno. Explorando o ressentimento popular contra os mercadores ocidentais, acusados de privilégios excessivos de exploração econômica, o novo regime permitiu, e em certa medida estimulou, uma explosão de violência contra a população latina. Homens, mulheres, crianças e até clérigos foram mortos, presos ou vendidos como escravos. No Ocidente, esse episódio fixou a imagem de uma Constantinopla hostil e traiçoeira, fornecendo a muitos o argumento de que uma futura cruzada deveria começar pela conquista da própria capital bizantina. Ainda assim, essa não era a posição do Papa Inocêncio III, que buscou restaurar a cooperação entre Oriente e Ocidente em vista da luta comum contra o Islã. Se o massacre dos latinos de 1182 alimentou no Ocidente a ideia de que Constantinopla era uma cidade hostil à cristandade latina, para os gregos o ano de 1204 tornou-se uma ferida histórica ainda mais profunda. Naquele ano, a Quarta Cruzada, cujo objetivo inicial era atingir o sultanato egípcio, acabou sendo desviada. Envolvidos em dívidas com Veneza e arrastados para disputas internas do Império Bizantino, os cruzados marcharam contra a própria Constantinopla. A tomada da cidade foi seguida por um saque brutal. Igrejas foram profanadas, relíquias foram roubadas, obras de arte destruídas ou levadas ao Ocidente e a população submetida à violência e à humilhação. Ao final, os vencedores criaram o Império Latino, um Estado cruzado que subsistiu até 1261. Para os gregos, 1204 não foi apenas uma derrota militar, mas a confirmação de que os latinos, movidos por ambição e cobiça, haviam destruído aquilo que diziam defender. Esse trauma marcou profundamente a memória bizantina e consolidou por séculos o afastamento entre Oriente e Ocidente. Com o passar dos anos, novos conflitos, ameaças e rupturas surgiram. As cruzadas seguintes enfrentam um agravamento das relações políticas entre Ocidente e Oriente, assim como novas ondas de ataque dos muçulmanos. O abismo aberto pelo cisma do Oriente iria lentamente se solidificando após 200 anos de cruzadas. A progressiva queda dos Estados Cruzados ao longo do século XIII adicionou uma nova camada de desconfiança entre gregos e latinos. Depois da perda de Edessa em 1144, o desmonte da presença franca no Oriente tornou-se lento, mas contínuo. Antioquia caiu em 1268, Trípoli em 1289 e, finalmente, Acre sucumbiu em 1291, encerrando quase 200 anos da presença latina no Levante. Em meio a derrotas, fragmentações e frustrações, a busca por culpados agravou ainda mais a separação entre os dois mundos. Assim, o fim dos Estados Cruzados não significou apenas o fracasso de uma empresa militar e religiosa, mas simbolizou a falência prática de qualquer tentativa duradoura de reconciliação. Em vez de unir a cristandade contra um inimigo comum, as cruzadas em múltiplos níveis acabaram por agravar a separação entre Ocidente e Oriente. Para quem deseja aprofundar seriamente esse tema, nós estamos lançando uma campanha editorial especial com duas obras fundamentais de Louis Brahier. O destaque é A Igreja e o Oriente na Idade Média, As Cruzadas, em que o autor analisa as cruzadas não como um episódio isolado, mas como resultado de uma longa e complexa história de relações entre o Ocidente Latino e o Oriente Cristão, desde as peregrinações, passando pelo papado reformador, até as tensões com Bizâncio. Brahier mostra como as cruzadas se inserem no esforço da Igreja para proteger o Oriente e restaurar a unidade da cristandade. O livro terá capa dura e cerca de 250 páginas. Durante a pré-venda é possível adquirir também o Cisma do Oriente com desconto especial, junto com o livro anteriormente mencionado. Acesse o link na descrição e faça sua compra. Até o próximo vídeo.